Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, aqui no capítulo 1, Efésios 1. Lerei a partir do versículo 4, que diz: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Irmãos, no domingo passado nós pregamos aqui em Jeremias 17, onde falamos do primeiro ponto do calvinismo, que é conhecido como a depravação total. Essa doutrina que mostra que o homem está morto nos seus delitos e pecados, no seu coração totalmente corrompido, não tendo ele nenhuma condição de buscar a Deus, não tendo ele nenhuma condição de fazer nenhum bem que agrade a Deus ou que procure por si próprio a salvação, a não ser a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o qual dá a vida àquele que está morto no seu delito e pecado. Então, com isso mostra que não há um livre arbítrio, porque o homem está morto. O primeiro ponto mostrou isso. E, em seguida, vem o segundo ponto, que é chamado de eleição incondicional. As antigas doutrinas da graça afirmam isso, a eleição incondicional. Ou seja, que a escolha de alguns homens para a santidade e para a vida não se baseia em nenhum mérito, em nenhuma virtude humana, nem mesmo na fé ou no arrependimento, mas baseia-se no amor de Deus, unicamente no amor, na misericórdia de Deus, como expressão da sua livre e soberana vontade. Irmãos, a doutrina reformada da eleição incondicional, que é a doutrina bíblica, ela é clara, abundantemente ensinada nas Escrituras Sagradas. Então, só uma má interpretação bíblica, divorciada dos princípios bíblicos, é que pode negar essa doutrina, né? Essa doutrina tão explicitamente revelada na palavra do nosso Deus. Então, acheguemos nossos olhos e ouvidos à palavra de Deus, a palavra que é a autoridade infalível de Deus para nós. Então, são muitos os textos que comprovam essa realidade. Se nós fôssemos aqui citar todos os textos que comprovam isso, nós passaríamos muito tempo. Então, quero citar alguns textos que comprovam essa realidade, como, por exemplo, quando lemos 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Outro texto que fala também sobre essa escolha é o nosso texto inicial. É o texto de Efésios 1, capítulo 4, quando no verso 5, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1,10, diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O apóstolo diz que devemos confirmar isso, por isso nós falamos e que devemos de fato ter a certeza da nossa salvação. Devemos confirmar isso, como ele diz aqui. Procurai com diligência cada vez maior. Confirme isso. Então, irmãos, a eleição é um fato consumado na Bíblia e não há como discutir isso. Então a questão é, a eleição é condicional ou incondicional? Ou seja, ela é condicional, está condicionada a alguma coisa, há uma condição no homem para que ele faça, para que Deus o escolha, ou ela é incondicional. O Senhor nos escolheu sem que houvesse em nós nenhuma condição, ou nada que viéssemos a fazer para sermos escolhidos.
Bem, poderíamos fazer outra pergunta. Deus elege porque viu fé, arrependimento no homem? Ou o homem se arrepende e tem fé porque foi eleito? Entenderam a pergunta? Deus elege porque viu fé e arrependimento? Ou nós nos arrependemos porque fomos eleitos? Outra pergunta. Deus baseou-se em alguma virtude dos seus escolhidos ou escolheu mediante a sua livre e soberana vontade? Nós vamos ver isso, né? Então o texto que lemos aqui, de Efésios 1, versos 4 e 5, Paulo não afirma que Deus nos escolheu, ele aqui não afirma que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque éramos santos. Não. Mas é o que o texto diz aqui, para sermos santos, irrepreensíveis. Ou seja, com o propósito de sermos santos e fiéis. Porque se não fosse assim, algumas pessoas diriam, como algumas pessoas fazem, procuram, eu vou me santificar. Eu vou me preparar, eu vou buscar, eu vou procurar fazer o máximo para que Deus me escolha e leve para o céu. Estão erradas dessa maneira. Fomos escolhidos já para andarmos em santidade, em fidelidade, em boas obras, e não o contrário. E como seria o contrário? O contrário seria praticarmos obras, procurarmos andar em santidade, em santificação, para no final Deus ver se realmente nós merecemos e aí nos escolher. E isso não seria soberania de Deus. Isso não seria graça, seria obra. Então, irmãos, a seguir ele ainda é mais explícito ao afirmar que nos predestinou em amor. Então aqui está a base de tudo, é o amor de Deus, esta é a motivação segundo o beneplácito da sua vontade. Então é a vontade de Deus que aqui pesa, que conta, e não a nossa. Porque se fosse a nossa, ele diria, segundo a vontade de vocês, façam alguma coisa, está no querer de vocês, mas não é isso. O versículo 11, Efésios 1, 11, onde Paulo afirma que nós fomos predestinados segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quem escolhe? São os homens que escolhem a Cristo? Ou é Cristo que escolhe os homens? Então pode haver resposta mais clara do que a que Jesus nos mostra aqui em João capítulo 15, no versículo 16, quando diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Então, vem outra pergunta. Quem vem a Cristo? O que diz as Escrituras? Quando nós lemos João 6, versículo 37, João 6, 37, e também o verso 39 e o 65, diz assim, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o versículo 39 de João 6 diz, e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E o versículo 65, também de João 6, diz, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então está aí, irmãos, o Evangelho é pregado a todos. É como a semente que é lançada a todos. Uns não entendem, não creem, rejeitam, outros compreendem e creem no Evangelho. É justamente a semente que caiu na terra boa, no coração dos eleitos. Estes creem, estes seguem, porque estes foram eleitos para isso, para crer. Então, quem responde positivo ao Evangelho? Quem vai responder positivamente? Quem é que entende o Evangelho? Quem é que crê no Evangelho? Nós não hesitamos em responder que são os que foram soberanamente escolhidos por Deus, predestinados por Deus para a vida eterna. É isso que a Bíblia mostra. São estes que vão crer. Porque alguém pergunta, por que é que nós temos que pregar? Se Deus elegeu, se Deus escolheu os que vão ser deles, que vão para o céu mesmo, então por que sairmos a pregar? Irmãos, é necessário nós anunciarmos o Evangelho, a fé vem pelo ouvir, nós não sabemos quem são os eleitos, estão por aí afora espalhados. Nós lançamos a palavra, aqueles que são de Deus ouvirão a palavra de Deus, como Paulo afirma
na sua palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É claro que esse ouve não é simplesmente ouvir, né? Mas crer nas verdades, seguir ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, em Atos, capítulo 16, no versículo 14, mostra que certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, que era vendedora de púrpura, temente a Deus, e diz lá, ela nos escutava, e o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Atos 16, 14. Por que ela creu? Aí é a pergunta. Atos, capítulo 13, versículo 48, nós temos aqui a explicação que é ainda mais clara. E o que é que diz? Não foram destinados aqui à vida eterna os que creram. Não. Mas sim, creram porque haviam sido destinados para a vida eterna. É isso que está em Atos 13, 48. Eles creram. O homem crê porque foi destinado para a vida eterna. Isso antes da fundação do mundo. Deus elegeu, Deus predestinou. E este, no devido tempo, crê na palavra que foi pregada por alguém. Alguém pregou a palavra. E ele vai crer nessa realidade. Quando lemos Romanos, capítulo 5, no versículo 8, nós temos o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É mais uma prova de que a eleição é incondicional, sendo nós ainda pecadores, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, sem nenhuma condição de fazer nada para merecermos isso. E Deus provou o seu grande amor. É mais uma prova aqui a favor do amor de Deus, a base da eleição, o seu grande amor. Nada em nós, mas em Deus. Porque como vimos a semana passada, se depender de nós, das nossas obras, as nossas melhores obras são como trapos de imundície. Mas a eleição é incondicional. Essa é a doutrina bíblica. Então isto é a prova do amor de Deus, que está no fato de se manifestar não devido aos nossos méritos, mas apesar da nossa condição terrivelmente criminosa, apesar dos nossos deméritos, o Senhor nos amou. E mais, quando fomos reconciliados por Deus, não éramos pessoas arrependidas, que criam nas promessas de Deus, e sim pecadores, inimigos de Deus, afastados de Deus, destituídos da glória de Deus. E Ele nos amou. Ah, mas eu amo a Cristo. O apóstolo João, em 1 João 4, versículo 19, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, jamais teríamos condições de amá-lo, porque continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, queridos, há muitíssimas evidências bíblicas de forte teor. Por exemplo, Romanos. Quando lemos Romanos 9, no versículo 11 ao 13, quando fala ali da condição da escolha, então é mostrado para nós a figura desses dois homens, Esaú e Jacó, que não haviam nascido ainda. E diz o texto, Romanos 9, 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. E o verso 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, Paulo estava mostrando esta realidade. E certamente ele conhecia, ele via pelo semblante daqueles homens, que alguns estavam ali não concordando. Talvez balançando a cabeça, como pode? Deus não é injusto. Então, conhecendo ali a insinuação que é levantada pelo coração insubmisso, Paulo diz aqui no versículo 14 e no verso 15 de Romanos 9, 14, 15, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. O problema do homem com a doutrina da eleição, dessa eleição incondicional, é mais uma questão de rebeldia.
e de insubmissão à soberania de Deus do que questão de teologia, ou exegese, ou interpretação. É mais insubmissão mesmo, rebeldia. Paulo cita aqui as palavras de Deus que foram ditas em Êxodo 33, 19, que diz: terei misericórdia de quem eu quiser, me compadecerei de quem eu quiser. Então, qual é a conclusão de Paulo diante disso? Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E com isso ele fecha. Fecha mesmo o assunto. Se for para fechar, fecha aqui. Não depende de nós. Depende de Deus. Então a eleição é incondicional. Então, irmãos, o exercício da misericórdia de Deus, que amolece o coração do pecador, depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Porque um morto não pode fazer nada. Ao aceitarmos a doutrina da eleição incondicional, não fazemos nada mais do que levar nossas mentes cativas à obediência de Cristo, submetendo-nos ao ensino bíblico. Agora, ao rejeitar esta doutrina, se rejeitarmos essa doutrina, não fazemos nada menos do que nos rebelarmos contra a soberania do Criador, o Deus que é soberano. Romanos 9, o versículo 19, ele diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? O versículo 20, mas, ó homem, quem és tu a que Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? O versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus pode, ele é soberano. Ele não depende do homem para nada. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E quem é o homem para reclamar? De que se queixa o homem, diz a Bíblia? Queixe-se cada um dos seus pecados, porque nenhum merecia a salvação. E Deus foi misericordioso conosco, nos escolhendo, elegendo um povo, elegendo uns para a salvação. Então, irmãos, essa doutrina mostra simplesmente que a salvação não depende de nós. A eleição, em suma, é incondicional. A escolha decorre do propósito de Deus, aquele que chama. Isso quer dizer que Deus escolhe por sua pura graça e vontade, e não porque ele prevê alguma coisa. Porque alguns pregam isso também. Alguns até acreditam: Deus elege, a predestinação existe. Mas é assim, né? E dizem os homens, erroneamente. Ele escolheu fulano porque ele viu que fulano ia ser santo, ia se converter, ia crer. Interessante que eu também pensava assim de primeiro. Eu cheguei até a pregar assim, achando que Deus escolhe, ou Deus escolhia porque ele previa que fulano de tal ia ser santo, ia se converter, ia crer. Aí ele escolheu. Mas não sabia eu que eu estava totalmente contrário à soberania de Deus. E dessa maneira, pensando assim, a escolha, a eleição não está baseada no amor de Deus, mas em alguma coisa no homem. E Deus depois vai nos abrindo a mente, nos clareando pela palavra, mostrando essa realidade. Então, em linguagem teológica, afirmamos que a eleição de Deus baseia-se em sua soberania e não na sua onisciência. Bom, soberania os irmãos sabem. O Deus que é soberano, que tem um controle sobre todas as coisas, dominador de tudo. E a onisciência é aquele conhecimento soberano de Deus, que ele conhece todas as coisas, conhece o coração, sabe quem nós somos, o nosso passado, o nosso futuro. Antes de nós falarmos, ele sabe o que nós vamos falar. Ele conhece todas as coisas. Mas a eleição de Deus não baseia-se na sua onisciência, mas na sua soberania. Ele não escolhe porque sabe quem vai crer. Pelo contrário, ele sabe quem vai crer porque ele já escolheu antes da fundação do mundo. A fé é decorrente do decreto divino e não vice-versa. Não pode ser o contrário, mas infelizmente a maioria das igrejas tem pregado o contrário, que é a doutrina que é chamada arminiana, que foi defendida por Jacó Armínio, que é a doutrina abraçada pelo pentecostalismo, neopentecostalismo e outros grupos não reformados. Abraçam essa doutrina, pregam a eleição condicional.
A eleição condicional, conforme o arminianismo, diz que a eleição, né, condicional, ou seja, acredita-se que Deus elegeu aqueles a quem ele pré-conheceu, como nós falamos aqui. Deus conheceu. Então, já que ele conhece, ele sabe que aquela pessoa vai a ele, vai se converter, vai mudar de vida, então esse está eleito. Aquele ali não vai a mim, então eu não vou eleger aquele. Então o arminianismo é mais ou menos assim, é dessa maneira. Sabendo que eles aceitariam a salvação de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Então ele fica dependente do homem. E que Deus é esse? As igrejas verdadeiramente reformadas, que abraçam a doutrina que nós chamamos calvinista, pregam a eleição incondicional. Nós chamamos aqui o segundo ponto do calvinismo, que vem logo depois daquele primeiro que mostra o estado do homem morto em delitos de pecado, depravação total. Aí depois vem o segundo, a eleição é incondicional. Já que ele está morto, não tem nenhuma condição. Eleição incondicional. Pregamos que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem que está espiritualmente morto. Portanto, o entendimento desta doutrina não deve nos levar a questionar a justiça de Deus, mas ao invés disso, deve nos levar a contemplar a sua imensa misericórdia. A misericórdia do Senhor. Grande é a sua misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. O salmista fala muito nisso. Tem um salmo que fala do começo ao fim. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, irmãos, a questão que nós devemos fazer não é porque Deus só escolheu alguns para a salvação, mas se todos somos pecadores e totalmente depravados, porque Ele escolheria alguém, afinal? Ninguém merecia. É graça. É pura graça. Então, concluindo, a compreensão da doutrina da eleição incondicional deve nos levar a 4 atitudes. 4 atitudes. Primeira, humildade. Para o crente mais consagrado, precisamos nos concentrar no fato de que a nossa fé é uma dádiva não merecida. Então devemos nos humilhar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, na sua soberana e livre graça, nos reviveu. Então qualquer traço de obediência em sua vida é produto da graça de Deus na sua vida. Então isso deveria tirar qualquer orgulho de nossas vidas. E assim nos levar a nos humilharmos diante deste Deus, a sermos humildes de espírito, como o Senhor Jesus mostra na primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados humildes de espírito. Quem são eles? São aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, a sua dependência total de Deus. Então isso nos leva à humildade. A doutrina deve nos levar a isso, a nos humilharmos. E não nos engrandecer, eu estou salvo, estou garantido, e sair por aí vivendo de qualquer maneira. Não, devemos nos humilhar, chorar pelos nossos pecados. A segunda coisa que traz para nós a compreensão da doutrina da eleição incondicional, uma outra atitude é esperança. Esperança. Para o pior dos pecadores, né? Isso é, o que a doutrina deu a Moisés. Ele precisava de esperança. Pois o povo de Israel havia caído em terrível pecado. E nós vemos, né, o apóstolo Paulo mostrando aqui aquilo que Deus falou. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele se compadece de quem Ele quer. Então se alguém não conhece a Cristo e não tem a salvação, não ache que o seu passado de pecado é um obstáculo intransponível para Deus. Não. Isaías 1, verso 18, ele diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Então, esperança para os que crê. E só crê aquele que foi escolhido, é claro. Então, há esperança. E terceiro, ânimo. Ânimo para anunciarmos o Evangelho de Cristo, para levarmos boas novas aos perdidos. Então, essa grande confiança do empreendimento missionário é apresentada mais uma vez por Jesus, em João capítulo 10, no versículo 16. João 10, 16, com palavras
diferentes, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O que é que ele está dizendo? Que existem outras ovelhas fora. Fora? Tem condições, pastor? Fora da igreja ser ovelha? Estou falando daqueles que ele escolheu. Aqueles que ele elegeu. Eleitos. Antes da fundação do mundo. Que estão por aí. E precisam ouvir a mensagem, o evangelho. E crer no Senhor Jesus. Eles virão. Cristo tem mesmo outras ovelhas, né? Fora do seu rebanho. E quando lemos Apocalipse 5, versículo 9, compradas de toda tribo, línguas, povos e nações. Os eleitos de Deus, eles andam dispersos. Uns já estão no aprisco, foram chamados pela palavra, pelo evangelho. Mas outros estão dispersos, outros estão por aí. Andam dispersos, como o Senhor Jesus mostra em João 11, versículo 52. Então, queridos, nenhum missionário jamais poderá alcançar um grupo oculto e dizer que Deus não tem os seus eleitos lá. Não tem como, não. Mas foi exatamente assim que o Senhor animou a Paulo, quando esse estava abatido lá em Corinto, e ali confrontado, né, pela impossibilidade de plantar uma igreja naquele solo rochoso. Então, teve Paulo, durante a noite, uma visão que o Senhor disse em Atos 18, versículo 9 e 10. Atos 18, versículo 9 e 10. Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Então vejam, tenho muito povo nesta cidade. Eleitos, que precisavam ouvir a mensagem e através da palavra iriam crer. Seriam convertidos, porque foram escolhidos por Deus. Era povo de Deus, eleito. Em outras palavras, anime-se. Pode parecer impossível, mas Deus tem um povo escolhido. São as outras ovelhas que ele diz de João 10,16. Talvez você já tenha até desistido de pregar para os seus, para o da sua casa, para o da sua família, para o seu amigo, seus vizinhos. Não desista. Pregue a palavra, continue falando do amor de Deus. Deus sabe todas as coisas. A palavra está sendo lançada. Uma coisa é certa, não volta vazia. Aqueles que forem de Deus, esses irão crer. Ainda que resistam por um tempo, mas crerão. Nem que seja na última hora, no último minuto da vida. Assim como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que era um eleito, praticou toda a iniquidade, mas na última hora ele creu. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E a resposta, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, o bom pastor, ele conhece as ovelhas que são suas. Ele as chama pelo nome. Então, quando você prega fielmente o evangelho, não espere ir para longe. Né? Tem pessoas, não, eu quero ser um missionário, eu quero pregar na África, na China, nos confins do mundo. Comece na sua casa, na sua escola, seu trabalho, seus amigos mais próximos, na sua família. Deus sempre usará meios. Jesus deixa isso claro quando diz, não rogo somente por estes, aqueles que estavam lá, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqueles que vierem a crer em mim, que ele diz aqui, são aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Não é algo duvidoso, não. É certo que aqueles creriam nele porque foram escolhidos antes da fundação do mundo. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17, versículo 20. Outra coisa que nos leva a essa doutrina da eleição incondicional é dar a honra, a glória ao nome de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser, compadecer-me-ei de quem eu quiser. A sua liberdade soberana é a sua glória. Se conhecêssemos a Deus como Ele é realmente, seríamos um povo diferente. Seríamos cheios de reverência, de obediência. Nos alegraríamos mais e mais continuamente pelo muito que Ele fez e faz por nós. O povo de Deus deve sempre confessar, ó Deus, Tu tens sido misericordioso para conosco. Esse é o motivo de termos sido salvos, pois a salvação vem de Ti. Porque se dependesse de mim, eu estava perdido e nada havia em mim.
para merecer tão grande salvação. É verdade que essa doutrina é dura, mas dura para quem? Para o ímpio, que não se arrepende. Mas não é dura para aquele que se arrepende, para aquele que crê, que se submete ao senhorio do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, quando nos arrependemos, não devemos dizer, fui eu quis, eu fui, eu me converti, dependeu de mim, do meu esforço. Antes devemos dizer, foi Deus que mostrou para comigo a sua misericórdia. Sua é a glória e o louvor para sempre. E então o seu nome será declarado por toda a terra. Deus é soberano. Que o nosso Deus continue nos abençoando, nos ensinando a cada dia a sua palavra, que através dela, daquilo que ele nos ensinar, daquilo que nós aprendermos, possamos glorificá-lo. Porque esse é o nosso dever, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que nosso Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.